Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Olá, turminha do segundo ano, tudo bem? Eu sou o professor Lucas e na nossa aula de matemática de hoje nós vamos falar sobre padrões e sequências, ok? Qual que é o nosso objetivo hoje? O nosso objetivo é identificar padrões em sequências repetitivos de símbolos ou figuras determinados em elementos ausentes, ok? Então vamos lá. Primeiro, nós temos que saber o que é padrão e consequência. Você sabe definir para mim? Você sabe falar o conceito do que é padrão e o que é sequência? Olha só, sequência é a ação de seguir, de dar seguimento, continuação um após o outro ou sucessão. Um exemplo muito bacana de se falar é sobre o filme Meu Malvado Favorito. Quem gosta aí do filme Meu Malvado Favorito? Eu gosto muito. Então, o filme ele tem 3 sequências, primeiro, segundo e o terceiro. Por exemplo, você só vai conseguir entender o filme 2 se você tiver assistido o filme 1. A mesma coisa é com o filme de número 3 do Meu Malvado Favorito. Você só vai conseguir entender o filme 3 se você tiver assistido o 1 e depois o de número 2. Por exemplo, no 1, do filme Meu Malvado Favorito, o ator principal, o personagem principal, ele é um personagem muito sério, um vilão, né? Aí depois ele encontra 3 órfãos e se torna pai delas e muda a sua vida. No 2 ele muda a sua vida, ele de vilão ele torna-se um herói, e no 3 também ele consegue resgatar ali todo o seu histórico de herói. Então, para você entender o filme, você tem que partir de uma sequência, assistir o número 1, depois o número 2 e o número 3, certo? É assim também com as séries que você gosta de assistir, com a novela que o papai, a mamãe, a vovó, alguém gosta de assistir. Então, ele vem de uma sequência para se entender a que ponto o objetivo da novela, o objetivo do filme quer chegar. Então, necessita de uma sequência. Então, isso é sucessão, é continuação de um após o outro, ok? E o que é padrão? Padrão é a grandeza de modelo para medidas que é usada como base para estabelecer comparação. Por exemplo, o seu tênis que você compra, a sua camisa que você compra, quando a sua mãe, o seu pai ou alguém vai comprar um tênis para você, pede a numeração do seu pé, que é uma padronização que os calçados têm para quê? Para que você possa identificar o número do tênis ou do calçado, do sapato, da sandália, ao qual serve no seu pé. Quando o seu pai, a sua mãe, alguém da sua família vai comprar um calçado para você, ele vai lá e tem a numeração do seu pé. Ele não precisa te levar até a loja. Por quê? Porque já está padronizado a numeração dos calçados. Então, ele está lá, o seu número é 25. Ele vai lá na loja e pede, eu queria um tênis para o meu filho, eu queria um tênis do tamanho 25. Exemplo disso, por exemplo, é o tênis que você ganhou, o tênis escolar, por exemplo. O tênis escolar tem uma numeração. Então, foi dada a numeração para cada tênis, para que possa encaixar no seu pé e para que possa servir de maneira correta. Então isso é padronização. A mesma coisa com as camisas. As camisas, né, tamanho P, M, G. Então tudo é padronizado, ok? Olha só, nós temos um exemplo aqui. Nós, quando construímos uma sequência, nós temos alguns fatores que devem ser levados em consideração. Nós vemos aqui a primeira sequência, a sequência das caixas. Nós temos a primeira vermelha e a segunda azul. Então, a partir daqui, nós vemos que houve uma sequência padronizada, certo? Então, a primeira vermelha, a segunda azul, a terceira vermelha e a quarta azul, que seguiu a repetição das duas primeiras, da primeira. Então, aí depois nós temos a quinta vermelha, a sexta azul, a sétima vermelha, ok? Então, você observou que teve sequência, uma padronização de sequência. Então, se você observar aqui que é vermelho, depois azul, depois vermelho, depois azul, vermelho, qual seria a próxima caixa? A próxima caixa, ela seria azul, certo? Então, você pode observar que teve uma sequência padronizada em decorrência das caixas.
Aqui embaixo nós temos uma pequena diferença. Aqui não é de cores, porque aqui em cima nós vimos que a padronização foi através das cores, né? Que ele seguiu a sequência lógica padronizada através das cores, porque o tamanho era o mesmo. Aqui embaixo nós temos a diferença no tamanho. Então, ó, você pode observar aqui, a primeira estrela, ela tem a mesma cor da segunda estrela, porém, o seu tamanho é diferente. Então, nós temos aqui, ó, a estrela grande e a pequena. A partir daqui, houve uma sequência da padronização da primeira. Então, teve a estrela grande novamente, a estrela pequena. Depois, a estrela grande novamente. E para a gente seguir a sequência, qual seria o próximo tamanho? A estrela pequena. Então, houve uma sequência padronizada. Mas aqui, diferente da caixa, que foi de cor, aqui é de tamanho, ok? Nós temos aqui uma situação em que a mãe do Paulinho pediu para ele organizar a prateleira com os livros na sequência que ela queria. Então a mãe do Paulinho falou: Paulinho, seguinte, eu quero que você organize para mim os livros, mas eu quero que você organize na sequência que eu quero. Então ela colocou a primeira sequência, a qual se tornaria o padrão ao qual o Paulinho ia organizar os livros. Olha só, nós temos aqui, a mãe do Paulinho colocou, ó, eu quero primeiro o livro azul, depois o vermelho e depois o verde. Então o Paulinho tinha lá na prateleira 3 livros já, ao qual ele teria que seguir a sequência. O primeiro livro azul, o segundo vermelho e o terceiro verde. Ele tinha o restante dos livros para guardar ali. Então, a partir desse padrão, ele começou a organizar o restante dos livros. Então, o próximo livro seria qual? Azul, vermelho ou verde? O azul. Então, o Paulinho foi lá e colocou o azul. O próximo seria o vermelho. Então, o Paulinho, ele foi organizando os livros de acordo com a primeira sequência. Então, ele colocou azul, vermelho, verde, azul, vermelho, verde. Então, assim, ele foi organizando os livros que a sua mãe pediu. Repare que ela pediu os 3 primeiros livros, azul, vermelho e verde. Então, a partir dessa sequência, desse padrão que a mãe estipulou para ele colocar, ele foi colocando o restante dos livros. Ok? Olha só, nós temos outra observação aqui. Camila observou o padrão presente nas barras de chocolate e em que conclusão ela chegou? Olha só, nós estamos vendo aqui uma sequência com 5 barras de chocolate aqui. Então nós vemos aqui que nós temos uma barra, aqui nós temos já 2 barras, e aqui nós temos 3 barras, aqui nós temos 4 barras, e aqui nós temos 5 barras. A Camila ela ficou observando isso e ela chegou a uma conclusão. Qual é a conclusão que você acha que a Camila chegou aqui? Olha só, ela viu que aqui na primeira barra tinha apenas uma unidade, certo? Na segunda já existia 2 unidades. Então ela observou que existia o termo anterior, ou seja, tinha uma barra mais uma unidade, ou seja, tinha 2 unidades. Na terceira, ela observou que tinha a mesma quantidade da barra anterior mais uma unidade, mais uma barra, que deu 3 barras. Na quarta sequência, ela observou que tinha a mesma unidade do termo anterior mais uma, ou seja, 4 barras. E na quinta, a mesma coisa. Então ela observou que a cada ordem, a cada sequência, existia o termo anterior mais 1. Então ela observou que sempre acrescentou uma unidade a cada barra. Se nós fôssemos colocar a próxima barra aqui, qual seria a sexta sequência? Quantas unidades teriam o chocolate? 6 barras, ok? Então, nós observamos que a conclusão que a Camila chegou é que sempre existia mais uma unidade no decorrer da sequência das barras. Não é legal? Pessoal, foi muito boa para mim essa aula, eu espero que para vocês também.
tenham sido excelentes. Nós aprendemos aqui sobre consequência e padrão. Foi muito legal. Espero vocês na próxima aula. Lembrando a todos, se tiver que sair de casa, use máscara. Ao tossir, levar ali o antebraço ao rosto, né? Ou utilizar o lenço se houver. Sempre higienizar as mãos, os brinquedos, em tudo que tocar. Ok? Nos vemos até breve na nossa querida escola. Até a próxima. Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente.